Queridos amigos, estamos chegando aí os dias da Páscoa e quero compartilhar com você nestes dias algumas palavras especiais da parte de Deus, o que significou a Páscoa para o povo judeu e o que significa a Páscoa para os servos de Deus, para o povo de Deus dos dias de hoje. Inicialmente quero ler com você a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 26, que diz assim: E quando os vossos filhos perguntarem que significa este ritual da Páscoa, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Quando nós pensamos na Páscoa, lembramos que a Páscoa é uma ilustração de algo que iria acontecer no futuro. Todos sabemos que Páscoa é do hebraico, significa passagem. E geralmente nesta festa da Páscoa, que era comemorada todos os anos, eles comiam pelo menos 3 coisas. Eu quero que você veja aí na sua tela estas 3 coisas que eram comidas pelo povo judeu, relembrando algumas coisas especiais. Em primeiro lugar, então, eles comiam o cordeiro pascual. Esse cordeiro, aquele animal era morto como símbolo do Cordeiro de Deus que um dia viria a este mundo. É maravilhoso saber que o Senhor Deus, Ele permitiu aquele acontecimento com o povo do Egito, o povo de Israel que ficou no Egito durante 400 anos, e a Bíblia vai nos dizer que no dia da saída eles estavam com pressa e por isso Deus instituiu a Páscoa. E naquela Páscoa, primeiro, eles comiam o cordeiro pascal. Esse cordeiro é o símbolo do Cordeiro Jesus Cristo. Veja só em Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27, diz assim: E o sacrifício o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, em primeiro lugar, quando eles estavam comendo aquele cordeiro, ano após ano, século após século, estavam lembrando, Deus estava colocando na mente deles de uma forma pedagógica que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus, viria Jesus Cristo. Também eles comiam o pão asmo, isto é, o pão sem fermento, matzah. Aquele pão simbolizava a falta de tempo para fermentar a massa. Por isso a ideia é: comam rapidamente. Então o livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 39, diz assim: Cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque ela não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem havia preparado comida. Ou seja, aquele pão asmo lembrava daquele glorioso pão da vida que um dia iria ser oferecido por Jesus, oferecendo o seu próprio corpo, quando temos hoje a ceia do Senhor, que é a transição da Páscoa judaica para a família, para a igreja, para a ceia. Então Jesus disse: este é o novo pacto. O pão e o vinho são os novos elementos da nova aliança. A antiga aliança lembrava: um dia o povo de Israel apressadamente teve que sair do Egito. Mataram um cordeiro que simbolizava Jesus, comeram daquele pão que simbolizava exatamente este corpo glorioso, mas também relembrando a pressa que eles tinham que sair. E terceiro, eles comiam ervas amargas, o chamado maror. Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 12, encontramos o seguinte escrito:
Assim lhes amargurava a vida com pesados serviços em barro e em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo. Enfim, todo o seu serviço em que faziam era de servir com dureza. Ou seja, os israelitas ficaram durante 400 anos, eles ficaram como escravos lá naquele país do Egito. Eles serviram pesadamente e agora estava sendo dito: olha, passou. Estas ervas é para vocês se lembrarem do tempo de amargor que passaram lá no Egito. Portanto, em primeiro lugar, quando pensamos em Páscoa, celebra a saída do povo de Deus, os egípcios, que estavam no Egito durante 400 anos. É maravilhoso saber que o Senhor Jesus, no último ano, dias antes da sua morte, ele fez a transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor, que é aquilo, como dissemos, que faz a nova aliança dos servos de Deus, que é aliança com a família de Deus, aliança com aqueles que hoje servem a Cristo. Portanto, quando nós pensamos na Páscoa para os cristãos, nós estamos pensando não na morte do Cordeiro lá do Egito, estamos pensando na morte e na ressurreição de Cristo, estamos pensando na nova aliança. O sangue no umbral das portas, aquele cordeiro, quando foi morto lá no Egito, o sangue foi passado nos batentes das portas, e assim o anjo da morte passava por cima da casa dos israelitas e eles eram preservados. Os primogênitos israelitas, nenhum morreram, todos ficaram vivos. Porém, os primogênitos dos egípcios todos foram mortos. Por isso, Deus disse: olha, quando saírem do Egito, celebrem a Páscoa, lembrando que o anjo da morte tirou a vida apenas dos inimigos, mas não daqueles que serviram ao Senhor. Portanto, esta passagem, quando nós comemoramos, estamos dizendo a passagem de Cristo deste mundo para a ressurreição, a sua morte, a sua ressurreição, e também comemoramos a certeza de que o Cordeiro que morreu nos deu vida. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que também nós ressuscitaremos. Por isso, nós, os cristãos, usamos a cruz sem o Cristo. Lembrando que o nosso Cordeiro Pascal já morreu, não está mais na cruz, ele ressuscitou. Portanto, quando nós pensamos na Páscoa, nós nos lembramos de uma ilustração que Deus fez do que iria acontecer brevemente na história da humanidade. Ou seja, o maior acontecimento do passado: Jesus morreu e ressuscitou. O maior acontecimento do futuro é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quero trazer a sua memória no livro de João, capítulo 1, 29, quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também Hebreus, capítulo 9, verso 22, que vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, a Páscoa dos judeus foi a transição para a verdadeira aliança, a nova aliança, a aliança do povo de Deus, os servos de Deus, os crentes em Cristo espalhados pela face da terra. Portanto, ao comemorar a Páscoa, se lembre, tudo aquilo era uma figura do que iria acontecer. Aconteceu, louvado seja o nome de Deus, porque Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Se prepare, pois o dia da volta chegará. Sim, ele virá. Assim como houve o dia da morte, houve o dia da ressurreição, haverá o dia da volta. Prepara-te, Cristo vem.